Bora lá falar sobre Tesouro Direto. Será que vale ou não vale a pena investir? Vamos direto ao ponto, mas antes disso, antes de entrar no assunto, se você ainda não me conhece, eu sou David Guedes, economista e educador financeiro. E se você está chegando no canal através desse vídeo, aproveita e já se inscreve e ativa o sino das notificações também para receber sempre os avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal, porque eu tenho certeza que se você se interessa por esse vídeo, por esse tipo de conteúdo, você vai se interessar também por todos os outros vídeos que a gente sobe aqui no canal. Semanalmente são 2 vídeos por semana e vou aproveitar também para já pedir para você não esquecer de deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Então clica aí agora já no botão de like e bora lá falar sobre esse instrumento de investimento em renda fixa que nós temos no Brasil e que ajuda muita gente a investir melhor. Mas vamos entender um pouquinho o contexto no qual o Tesouro Direto está inserido, o que é o Tesouro Direto de fato e se vale a pena e se a gente está num bom momento para investir no Tesouro Direto. Vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, então se liga aí que se você tem interesse em todos esses tópicos, é bom que você assista o vídeo até o final para não ficar por fora de absolutamente nada. Bom, para começar, em relação à segurança do emissor, ou seja, aquele risco de calote que você tem, seja pelo emissor quebrar ou por qualquer outro problema na hora de pagar, o Tesouro Direto é o que tem a maior segurança dentro da nossa economia em termos de opções de investimento. E eu estou falando aqui de um investimento em renda fixa, que basicamente é quando você empresta o seu dinheiro para algum órgão, para alguma instituição, seja ela pública ou privada. E aqui a gente está falando de títulos públicos, e isso significa dizer que você está emprestando seu dinheiro para o governo, e em troca desse empréstimo, como característica da renda fixa, o governo vai te pagar juros. Se fosse um título privado, o banco iria te pagar juros, por exemplo, ou outra instituição privada. Bom, e aqui basicamente qual é a diferença entre títulos públicos e títulos privados? Os títulos públicos têm um menor risco em relação a títulos privados, ou seja, é muito mais difícil o governo deixar de te pagar do que um banco deixar de te pagar, embora os dois tenham lá um grau de segurança bastante alto, mas o que a gente tem de segurança máxima, ou de maior segurança, não é 100%, mas é 99,99% de segurança, em termos de títulos, é o título público e no Brasil nós temos o Tesouro Direto como mecanismo de distribuição desses títulos, já que a gente tem mais de uma classe de títulos públicos. Quando eu falo de título público, de Tesouro Direto, eu não estou falando de uma opção só, mas de algumas. Eu vou explicar brevemente mais para frente o que é cada uma delas para que você entenda quando cada uma delas cabe como investimento e quando elas são mais interessantes para você. Bom, e na prática, quando você coloca o seu dinheiro lá no Tesouro Direto, que você deve fazer através de uma corretora, então para investir, para acessar esses títulos, você precisa primeiramente ter conta em uma corretora de valores e a partir dela você pode acessar esses títulos durante dias úteis, você pode comprar eles e também você vai ter uma certa liquidez, vai poder vender esses títulos, mas eles têm prazos de vencimento. Nesses prazos de vencimento você recebe o valor que você investiu acrescido dos juros dentro daquele período, os juros tratados logo na hora da compra, da aquisição desses títulos. E aqui vai depender muito se esse é um título pós-fixado ou pré-fixado. Também vou explicar quando eu falar dos tipos de título aqui, eu vou explicar as características também de cada um deles. Assim que eu te falar de alguns dados do Tesouro Direto para que você também entenda a relevância desse tipo de investimento para o brasileiro e como o brasileiro está se comportando em termos de investimento no geral, se o brasileiro está mais adepto aos títulos públicos ou não. E para isso eu peguei dados do próprio Ministério da Economia e do próprio Tesouro Nacional para te passar aqui em relação, primeiramente, ao número de pessoas cadastradas no Tesouro Direto. E para você ter uma ideia, o número de CPFs cadastrados lá no Tesouro Direto soma quase 10 milhões, sendo que 1,5 milhão de investidores estão ativos, ou seja, com saldo no Tesouro Direto, tem algum investimento correndo lá nesse exato instante. Bom, e o Tesouro Direto também é bastante democrático, você consegue acessar os títulos do Tesouro a partir de R$30, ou seja, não tem muita desculpa, né? Não precisa juntar muito dinheiro para começar a investir no Tesouro Direto, sendo que todas as opções têm um valor baixo de entrada, né? As opções mais caras ali vão ter um valor mínimo de aproximadamente R$110. E a prova do quanto é democrático esse tipo de investimento é que 70% aproximadamente das aplicações no Tesouro Direto são de até R$1.000, ou seja, não são grandes investidores colocando dinheiro lá. A maioria dos investimentos no Tesouro Direto
são de menos de R$ 1.000 e a média do valor aplicado é de algo em torno de R$ 5.500. Ainda segundo dados do Tesouro Nacional, mais de 50% das aplicações são no Tesouro IPCA, que é só um dos tipos de título público que nós temos disponíveis hoje lá no Tesouro Direto. São basicamente 3 tipos de título: o Tesouro Selic, que serve como uma reserva de liquidez, então ele serve muito bem para uma reserva de emergência, por exemplo, aquele dinheiro que você deixa aplicado para poder utilizar em uma emergência ou para aproveitar alguma oportunidade, por exemplo, né, que você vai tirar ele sem sofrer nenhuma penalização por isso. Mais ou menos como na ideia da poupança, só que a diferença aqui de rentabilidade é favorável ao Tesouro Selic, então em termos de rentabilidade de retorno, vale mais a pena deixar o dinheiro no Tesouro Selic do que na poupança. E por isso ele se torna uma excelente opção, já que ele rende mais do que a poupança, tem uma boa liquidez e a segurança já mencionada. Em termos de rentabilidade, ele vai render sempre o que a taxa Selic rende, ou seja, ele tende a oscilar também. Quando a taxa Selic sobe, ele sobe junto. Quando a taxa Selic cai, ele cai junto. A taxa Selic, como eu já falei, é a nossa taxa básica de juros. E falando nisso, eu vou mostrar aqui para você também aonde você pode consultar a taxa, não só do Tesouro Selic, como de todos os outros títulos. Já vou falar sobre isso. Antes, vou seguir aqui falando dos outros 2 principais títulos que a gente tem. Um deles, o pré-fixado, onde você já na contratação sabe exatamente quanto vai ganhar nominalmente, ou seja, você investe um valor hoje já sabendo que esse título vai te pagar, por exemplo, 8,5% ao ano até a data do vencimento. E por isso a taxa dele é chamada de pré-fixada. Outro título pós-fixado, assim como o Selic, mas que é um híbrido aqui, ele tem um pouco de pós-fixado e um pouco de pré-fixado, é atrelado ao IPCA, ou seja, o índice que mede a nossa inflação oficial aqui no Brasil. Ele rende o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Esse é o Tesouro IPCA+. E basicamente ele vai render o IPCA, que oscila, ou seja, ele é um pós-fixado. Eu não tenho como saber quanto vai ser o IPCA daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou o quanto ele vai oscilar até o vencimento desse título. Então ele vai oscilar, eu tenho essa certeza, vai mudar essa taxa o tempo todo. Então ele é um pós-fixado. E somado a isso eu tenho mais uma taxa pré-fixada que pode ser, por exemplo, de 4%. Então se eu estou falando de um Tesouro IPCA mais 4%, quando o IPCA tiver 4% mais os 4%, a soma dos dois dá 8%, então o meu título vai estar rendendo 8%, simples assim. E como eu falei antes, você deve lembrar, esse é o título mais procurado pelos brasileiros e tem um motivo para isso, né? Porque além dessa taxa pré-fixada, ele também está atrelado ao IPCA, ou seja, você tende a ganhar sempre da inflação, ele te protege das oscilações de inflação, ou seja, se a inflação disparar, esse título também vai acompanhar a inflação e por conta disso você está protegido, diferente de um pré-fixado, por exemplo. Então, o risco aqui no Tesouro IPCA+, é menor do que o risco do título pré-fixado. Bom, eu não poderia deixar de falar de um grande erro que as pessoas cometem quando comparam um investimento em título público e um investimento em título privado. Por exemplo, eu tenho um título público para daqui 5 anos, um pré-fixado que está me pagando 8%. Quando eu comparo com um título privado, ou seja, um CDB, pré-fixado também para o mesmo prazo de 5 anos, que está rendendo, por exemplo, 9,5%, eu não posso excluir o componente risco. Tem um motivo pelo qual o título privado paga mais do que o título público. É justamente o risco atrelado a esse investimento. Então, quando eu tenho mais risco, o meu prêmio é maior. Quando eu tenho menos risco, o prêmio é menor. Isso é uma regra básica dos investimentos em renda fixa. E é aí, nessa combinação, que o Tesouro Direto faz mais sentido para muita gente, porque além dele remunerar de uma maneira interessante, tem toda a questão de segurança que eu já comentei. Bom, e se você quer ter uma estimativa de quanto você pode ganhar investindo num título do Tesouro Direto para longo prazo ou fazendo aportes, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro como fazer simulação, e isso você pode fazer de casa, é só seguir o passo a passo do vídeo pelo próprio site do Tesouro, e aí lá você vai ter várias formas de fazer essa simulação. Você pode simular exatamente como você imagina que vai fazer o investimento no Tesouro, e você vai ter uma ideia de quanto vai receber lá na frente. Bom, e antes de eu te mostrar aqui na tela as taxas e em que momentos o Tesouro Direto pode até ser mais atrativo, eu quero fazer um convite para você, especialmente se você está assistindo esse vídeo antes do dia 22 de abril de 2021. Justamente nessa data vai rolar um aulão ao vivo, onde eu vou mostrar quais as melhores opções para investimentos no Brasil e no exterior, como é que faz para investir em cada uma dessas opções, quando comprar e quando vender ações e outros ativos, e também quais as maneiras mais simples de você aplicar uma metodologia que vai te fazer com segurança
aumentar o seu patrimônio no longo prazo. E para garantir a sua vaga nesse evento, que é o Workshop Investidor Inteligente, é muito simples e é de graça. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui, logo abaixo na descrição, e fazer a sua inscrição. E não esquece também de entrar lá no grupo do WhatsApp, porque lá eu vou mandar os lembretes e alguns materiais relevantes sobre esse evento. Dado o recado, vamos dar uma olhadinha nas taxas do Tesouro Direto. Vou nesse momento compartilhar minha tela aqui com você para a gente ver, dentre outras coisas, se está num bom momento para a gente investir nos títulos do Tesouro Direto. Deixa eu arrastar aqui para baixo. A gente tem aqui de cara todos os títulos disponíveis no momento, né? São tesouros pré-fixados, né? Aqui eles dividem por cor no site do Tesouro. Depois tem o Tesouro Selic, duas opções para Tesouro Selic, com 2 vencimentos diferentes, basicamente é isso que muda. E depois a gente tem opções de títulos do Tesouro IPCA+. Hoje, para você ter uma ideia, o título do Tesouro IPCA+, 2045, que vence lá em 2045, são títulos bastante longos, está pagando aqui IPCA mais 4,08% ao ano, sendo que o investimento mínimo é de R$ 40,40. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas taxas, no histórico de preços das taxas, para a gente ver se a gente está num bom momento para investir nos títulos do Tesouro ou não. Já digo de antemão que uma taxa de IPCA mais 4,08% é uma taxa atrativa, sim, e eu particularmente acho o Tesouro IPCA, assim como a maioria dos brasileiros, você já viu, o título do Tesouro mais interessante para se investir, embora o mais seguro deles, né, o mais básico deles, seja o Tesouro Selic. Então o Tesouro Selic é aquele que serve para todo mundo, já o Tesouro IPCA vai servir para a maioria das pessoas, mas não exatamente para todos, não é todo mundo que gosta do Tesouro IPCA e que investe no Tesouro IPCA. Mas o Tesouro Selic não tem absolutamente nenhuma contraindicação de fato. Já o Tesouro Prefixado é uma questão de apostar que a inflação vai ser menor do que o prêmio que o Tesouro Prefixado está pagando, porque ele não muda. Então tem que lembrar sempre disso, né? Se a gente fosse medir por risco, em termos de risco de rentabilidade, né, da rentabilidade real, todos eles vão ter uma rentabilidade nominal positiva, mas real talvez não. Aqui é a diferença da inflação. Se a inflação for maior do que 8% num título que está pagando 8%, por exemplo, dentro daquele período todo, a minha rentabilidade real vai ficar abaixo da inflação, ou seja, eu não vou ter ganhado dinheiro, eu vou ter o meu dinheiro lá preso durante um bom tempo e eu não vou conseguir vencer a inflação, o que eu conseguiria facilmente investindo num título do Tesouro IPCA. E quanto a isso, eu não quero me estender muito numa explicação aqui, porque cabem vários vídeos sobre o tema. Inclusive, eu vou pedir para você que tem dúvidas, deixar aqui nos comentários, que eu respondo os comentários. E se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre algum tema, deixa aqui nos comentários também como sugestão. Quem sabe eu posso fazer um vídeo para responder alguma dúvida mais ampla em relação ao Tesouro Direto. Bom, mas seguindo aqui, vamos dar uma olhadinha no histórico dos preços. Aqui, nessa parte, logo abaixo ali, você viu exatamente onde eu entrei para ver o histórico aqui, você consegue ver o histórico de qualquer título, né? Então, o histórico de rentabilidade aqui de taxa paga pelos títulos muda diariamente. É isso que você precisa prestar atenção. Para quem faz aportes mensais, não faz lá muita diferença, né? Mas, basicamente, o que você precisa entender aqui é que como essas taxas oscilam, em algum momento você vai pegar taxas bem mais altas do que em outros momentos, né? Aqui a gente está num pré-fixado, mas note o seguinte, a gente está falando aqui só de 30 dias e a taxa em 30 dias chegou a oscilar para esse pré-fixado de 7,54% ao ano a 8,33% ao ano, ou seja, uma mudança significativa aqui na rentabilidade. Então, quando seria mais interessante investir? Quando a taxa está mais alta, né? E a gente tem alguns momentos onde o mercado estressa um pouquinho e a taxa acaba subindo para atrair mais investimento. Então, vou pegar o exemplo aqui também do Tesouro IPCA, que é o que eu estava falando antes. O IPCA mais 2045, dá uma olhadinha aqui em 30 dias, olha só. A taxa oscilou de 3,72% dentro do recorte que eu estou fazendo aqui de 30 dias a 4,19%. Aqui, nesse dia dos 4,19%, por exemplo, eu fiz um aporte no Tesouro Direto. Por quê? Porque quando ele estressa um pouquinho assim, eu como faço investimentos, mas não investimentos mensais no Tesouro Direto, eu faço alguns aportes para ajuste de carteira, eu identifico esses momentos aqui e acabo aportando
também, né? Isso aqui é um capricho meu, né? Você não precisa fazer isso. Inclusive, você pode fazer aportes mensais programados lá na sua corretora de um valor X. Por exemplo, você pode investir todos os meses R$150 em algum título público e aí você vai pegar tanto taxas altas quanto taxas baixas e no final das contas vai ter valido a pena lá na frente. E eu quero mostrar aqui também para você, a título de curiosidade, o quanto pode oscilar os títulos públicos. Se a gente pegar aqui um recorte desde 2017 lá, por exemplo, né, desse título Tesouro IPCA mais 2045. Ele já chegou a bater aqui quase 6%, né, 5,97% lá em 2018, em setembro de 2018. E também já chegou a 2,87% em novembro de 2019. Então, ele pode mudar bastante. O que você precisa saber aqui é que, além do investimento por longo prazo, você também pode ganhar com títulos públicos, comprando, por exemplo, um título público em um momento maior de estresse do mercado e vendendo esse título público em um momento onde o mercado está muito mais calmo e as taxas estão mais baixas, ou seja, quando a taxa está mais baixa, a taxa sendo comercializada no momento, né, no dia, ela está bem mais baixa do que a taxa que você contratou lá no Tesouro IPCA, por exemplo, né, isso também vale para outros títulos, você tem um ganho aqui porque você tem uma rentabilidade maior para entregar do seu título do Tesouro, já que você contratou aqui, por exemplo, 4,53%, comprou seu título lá em 23/4 de 2019, e se você vendesse o seu título, por exemplo, aqui em 8/8 de 2019 a 3,53, você embolsaria um lucro interessante mesmo em um título público, mesmo numa renda fixa. Essa é uma outra possibilidade que o Tesouro Direto abre para o investidor. Dito isso, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, eu sei que você pode também ajudar mais pessoas, então fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. E se o vídeo te ajudou também, não esquece de deixar o seu like. E não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.